Gente amada do meu coração, a paz. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ler com vocês hoje esse texto base aqui de Lucas, capítulo 18, e a gente vai mexer em alguns outros. Depois eu vou fazer alguns desenhos para vocês fixarem isso na mente. Sobre um assunto que tá me irritando, tá me cansando. Tô ficando cansado. Eu já ando muito irritado e cansado ultimamente, Deus precisa me tratar nisso. Mas eu fico cansado com uma coisa que é o seguinte: as pessoas não conhecem Deus, elas não conhecem. Elas não conhecem o caráter de Deus, elas não conhecem a palavra, mas elas falam como se elas conhecessem. Uma das minhas, se não a minha maior preocupação, meu maior ministério, é ensinar a Bíblia para vocês. Eu não quero nada além disso, não quero ser famoso, não quero ter uma igreja grande, não é meu foco. Eu não sou um pastor de igreja local, né? Por exemplo, o Lucas estava falando aí comigo. Ele tem outros desafios. O desafio dele é uma igreja local, com as mesmas pessoas, né? É uma realidade. Tem diferença, vários ministérios, né? Uma igreja saudável, ela é uma somatória de ministérios diferentes. Isso é uma igreja saudável. Uma igreja onde todo mundo pensa e fala igual é uma igreja manca, né? Tá faltando alguma coisa. É na diferença dos ministérios que se tá a unidade e a totalidade da ação do que Deus quer naquele lugar. Então, o meu interesse é ensinar a Bíblia para vocês. Eu foco isso, entendeu? Eu foco nisso. Tem gente, por exemplo, que questiona: poxa, Dani, você faz muito pouca ação social. Pode ser que eu faça mesmo. Pode ser, que Deus me ajude. Mas não é muito meu foco esse, você entende? Uma coisa não anula a outra, óbvio. Mas só para vocês entenderem qual é o meu sonho, meu desejo. É ensinar a palavra para vocês. E não existe um conhecimento da palavra e uma autoridade a não ser baseado no que está nas escrituras. Se não, gente, quem se torna a moral absoluta? Quem que se torna? A minha opinião ou a sua? Porque tem pessoas que falam: Deus é assim. Mas quem disse? Ou então quando pessoas vêm falar: eu não acho que Jesus volta agora. Mas quem disse pra você que Jesus não volta agora? Eu acho. Gente, eu acho não é base bíblica. Eu sinto não é base bíblica. Eu tive um problema essa semana passada, problema entre aspas, né? Porque eu não sofro nem um pouco por isso, de briga, né? Sobre aquela questão do Whindersson Nunes e da... Como é o nome da mulher? Luísa Sonza. É Sonza, mas ela é Sonsa. Porque eu critiquei absurdamente, veementemente, aquele clipe horrível que eles fizeram. Eles não, ela fez. Um clipe baixo, com letra baixa, com imagens baixas, com tema baixo. Absolutamente depravado. Nada a ver com as atitudes de alguém que ama a Deus. E ela postou no vídeo dela o seguinte: não me importo com as críticas, porque Deus segura minha mão, Ele conhece o meu coração. Gente, se ela soubesse quem Deus é de verdade, ela teria pavor de falar isso. Pavor. Só que não é só ela que está errada. Inclusive crentes que dizem coisas que não deveriam dizer, eles dizem besteiras que Deus nunca disse. Vou te dar um exemplo. Que é o tema, inclusive, do ao vivo de hoje, que é onde eu quero focar. A pessoa fala pra mim assim: pastor, não, eu pequei. Eu recebo muitos e-mails de confissão de pecados. Muitos. Pastor, pequei. Estou com vergonha... Nossa, alguma coisa no meu olho. Estou com vergonha de orar porque eu pequei. Uma pessoa que afirma isso, eu vou falar com carinho, mas é uma pessoa que é um pouquinho ignorante nas escrituras. Uma pessoa que conhece a palavra não faria essa afirmação. Você não tem que ter vergonha de se achegar a Deus para orar, para pedir perdão também está errado, mas para confessar o seu pecado. Eu vou explicar tudo isso hoje. Existe uma fonte de autoridade que é a Bíblia. Quando alguém vai falar alguma coisa de Deus, por exemplo, por que o assembleiano, ele diz que o cara que é batizado no Espírito Santo ora em línguas? Que fonte que ele tem de autoridade para dizer isso? Porque um batista diz que não. Eu tô generalizando, existem alguns do meio que não creem, mas enfim. O batista não, o batista crê que o batismo no Espírito Santo é o momento da conversão. Aí você vai ver um adventista que ele crê, a sua maioria, não todos, que o sábado, a guarda do sábado é necessário para ser salvo. Mas você vai ver igrejas que dizem que não. Então assim, você engole o que te falam, ou você procura a base, você procura a fonte de autoridade. Você não tem que acreditar nem no que eu falo pra você. Você tem que pesquisar e verificar se o que eu tô falando é verdade. Eu tenho um compromisso com Deus de buscar ser o mais fiel possível.
Gente, eu não tenho nenhum medo de vocês, eu não tenho nenhum medo de pessoas que discordam. Isso aí, meu, a minha firmeza é em Jesus. Mas eu tenho um temor de falar besteira, porque eu não quero errar com Deus, que me faz ter um zelo pra tomar muito cuidado com o que eu vou ensinar pra vocês. E isso é um cuidado que eu tenho que ter. Mas vocês que ouvem, vocês não podem absorver e já engolir. Vocês têm que pegar, guardar e ir na escritura, vai na escritura e confirma, gente. Senão vocês afirmam besteiras. Ai, Deus segura minha mão, porque Ele conhece o meu coração. Gente, a escritura diz que a boca fala que o coração tá cheio. Se ela faz um vídeo falando, dá um tapa na minha raba, e acha que Deus se alegra com isso, é porque o coração dela tá cheio disso. E ela não sabe o que é depravação, ela não sabe o que é imoralidade, ela não sabe o que é usar o vaso com honra, ela não sabe o que é manter a pureza, ela não sabe o que é fornicação, não sabe, porque se soubesse, não falaria uma besteira dessa. Do mesmo jeito que a pessoa que peca e fala, ai, estou muito impuro para chegar a Deus, é uma pessoa que também não conhece. Então, fica assim, um atacando o outro, mas na verdade, o problema de Deus, o problema entre aspas, né, o interesse de Deus, que é melhorando aqui a minha afirmação, o interesse de Deus não é que você fique falando besteira ou acusando os outros quando você tem problemas. O interesse de Deus é que você passe a ser uma pessoa parecida com Jesus. É isso. É isso que você tem que ser, uma pessoa parecida com Jesus. E é impossível você ser uma pessoa parecida com Jesus se você não conhecer a Bíblia. Você vai afirmar besteiras, você vai acreditar em besteiras, você vai repetir besteiras, você vai ficar apavorado porque você crê em afirmações tolas. E aí você vai ser um escravo da tradição. Gente que não conhece a palavra se torna escravo da tradição. E é um horror. Um horror. Uma vez eu estava trabalhando na Volkswagen, na época que eu trabalhava na Volkswagen, e chegou um cara, eu não vou falar o nome dele porque não importa, né? E ele trabalhava comigo lá no meu setor, e ele, toda vez eu estacionava, ele estacionava do lado, né? A gente chegava para trabalhar. Aí ele descia do carro, ele fazia o quê? Ele apertava o alarme, aí ele puxava 2 vezes a porta. Ele fazia tic-tic, né, na porta, tic-tic, no trinco. E daí depois ele dava 2 tapinhas no vidro, com a ponta do dedo. Pá, pá. Então todo dia. Tic-tic, pá, pá. Tic-tic, pá, pá. Todas as vezes. Era o costume dele. Aí, um dia a gente foi fazer um churrasco entre a família, entre as pessoas, né? Lá os que trabalhavam e etc. Aí ele levou o filho dele. Gente, eu vi uma coisa que me marcou pra sempre. A hora que ele desceu do carro, ele fez aquele sinal, né? Aquele tique nervoso. Ele fez tic-tic, pá, pá. Aí, quando o filhinho dele desceu do outro lado, o filhinho dele fez a mesma coisa. O menino puxou a porta 2 vezes, tic-tic, e bateu no vidro, pá, pá. Aquele menino não faz ideia do porquê ele faz aquilo, mas ele faz porque ele viu alguém fazendo e ele acha que tá certo e ele copia. Então, a Jesus Cristo, dentre as várias coisas que ele veio nos livrar por conhecer a verdade, uma delas é repetir, falar, acreditar e ser preso em afirmações erradas. Por isso a preciosidade de se conhecer a Bíblia. Então, se você quer conhecer o caráter do Senhor, você tem que observar como ele agia e reagia e falava e prometia. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu quero hoje desconstruir essa afirmação de que quando você peca, Deus está triste com você e você não pode chegar para orar porque você é muito sujo e indigno. Eu quero desconstruir essa afirmação porque essa afirmação é do diabo. Preste atenção. O filho, eu estou falando para filho, tá? Estou falando para filho. Boa noite, Aline, minha querida. O filho que peca, o que ele tem que fazer é correr pro colo do pai. É isso que você tem que fazer. Ponto. Mas eu tô sujo. Mas... Olha, eu conheço um cara, uma pessoa, que ele crê em Deus. Ele ama Jesus. Eu sei que ele ama Jesus. Mas ele não quer ser batizado. Por quê? Porque na cabeça dele, ele é muito sujo. E ele não pode chegar diante de Deus sujo. Então na cabeça dele, ele quer, primeiro ele quer arrumar a vida dele, para então ele se batizar e chegar em Jesus. Isso é um pensamento extremamente tolo. É como se, imagina que o pecado é o coronavírus. Imagina, não, o coronavírus, não quero falar de coronavírus. O pecado é um câncer, tá? O pecado é o câncer. Aí a pessoa que tem câncer, Elinéia, se eu tenho câncer, para onde eu vou? Pro hospital. O hospital. Olha a cabeça de quem pensa assim. Estou pecador. Sou um pecador. Né? Corrigindo. Sou um pecador. Estou sujo. Pequei. Errei. Sou indigno. Ao invés de eu ir pro hospital me curar,
Eu vou esperar eu me curar sozinho, para quando eu estiver curado, aí eu vá para o hospital. Você tem problema mental? Você tem algum problema? Você tem alguma falta de raciocínio? Jesus, comparando com um hospital, é o local, ele é o médico que vai curar o canceroso. Ele é o médico que vai tratar. Ele é o que vai curar e tratar e resolver e perdoar e te lavar e te limpar e te restaurar e te levantar e te fortalecer. Então o pensamento de não vou porque sou indigno é absolutamente o contrário do que ele está querendo te ensinar e fazer com você. Vamos lá. Lucas capítulo 18. Diz assim, verso 9. Lucas capítulo 18, verso 9. E disse também estas parábolas a uns que confiavam em si mesmos. Olha que interessante essa afirmação. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha que interessante isso, gente. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Vou explicar para vocês quem é cada um. Publicano é o cobrador de impostos, tá? O publicano, ele é um cobrador de impostos. Cobrador de impostos de quem e para quem? E quem é o fariseu? Vamos devagarzinho. Jesus aqui. O fariseu é o seguinte. Eu vou fazer um ao vivo mais para frente sobre isso. O judeu, na época de Jesus, ele tinha uma divisão de interpretações bíblicas. Quase que como se fosse um católico ou um evangélico, tá? Que tinha suas divergências. Eu comparo mais a um batista com um metodista com um presbiteriano. Por quê? E um assembleiano. Porque eles são mais parecidos do que o católico. O católico tem muito mais divergência. O catolicismo em si tem muito mais tradições que divergem. O Deus é o mesmo, sim. A Bíblia é a mesma, praticamente sim. Mas a divergência de doutrinas é muito maior entre os católicos e os protestantes. Então seria uma divisão mais assim, entre os ramos protestantes, tá? Que são 4 ramos judaicos, que são quais? Os fariseus, saduceus, os zelotes e os essênios. São esses 4. Eu não vou falar agora qual é cada um, porque eu vou fazer um ao vivo mais pra frente falando desses 4, tá? Mas o fariseu, ele era o mestre da lei. Ele era o que mais conhecia as escrituras. Sabia de cor. Eles tinham uma preocupação com a estética que eles não se preocupavam com o interior. Então o fariseu, ele era muito mais preso com a aparência do que com a intenção do coração. Eles tinham o coração mau, mas eles tinham a postura boa. Eles andavam de uma forma assim elegante, falavam bem, se vestiam bem, eram rígidos na lei, mas não tinham amor nenhum. Então ele era um exemplo muito claro, tanto que Jesus usa muitas vezes a figura do fariseu como uma simbologia do religioso. O fariseu é uma figura do religioso. Já o publicano não. O publicano, ele é uma figura do pecador arrependido. Por quê? Porque o publicano, ele é odiado. Enquanto o fariseu ele era admirado, o publicano era odiado. O publicano, ele é o cobrador de impostos. O que é um publicano? Vamos fingir que o Brasil é Israel, tá? Nós estamos em Israel, só para comparar com o Brasil. E aí nós fomos invadidos pelos Estados Unidos. O Israel foi invadido pelo Império Romano. Na verdade, ele foi invadido muito antes pela Assíria, depois pelo Nabucodonosor com a Babilônia, depois foi o Império Medo-Persa, depois foi o Império Macedônio com Alexandre o Grande, depois foi o Império Romano. E nesse momento que Jesus estava na Terra como Jesus de Nazaré, o Império Romano que dominava. Então, imagina que os Estados Unidos invadam o Brasil e ele deixa o brasileiro ser brasileiro, usar o chinelo havaiana, comer miojo cru, beber Guaraná Jesus, não dar seta para virar na esquerda, à direita, coisa de brasileiro. Usar havaianas com meia, é coisa que a gente faz. Eles fazem o que vocês quiserem, mas vocês têm que pagar imposto pra gente. Então o que os Estados Unidos faria? Ele colocaria brasileiros para cobrar os impostos do bairro. Então teriam os cobradores de impostos do bairro. Então vamos falar que aqui no meu bairro, aqui em Taubaté, teria o João, e o João ele é o cobrador de impostos. Ele pegaria o dinheiro dos brasileiros para dar para os americanos. Ele era o intermediário. O publicano era esse intermediário entre o judeu de Israel e o romano. Então eles faziam o quê? Eles eram obrigados a pegar dinheiro dos irmãos para dar para o invasor. Entendeu? Você entendeu como? Então esse João, essa figura do João aqui no Brasil, em Taubaté, ele seria odiado. Ele seria um cara odiado pelos vizinhos.
Porque ele pega o dinheiro dos vizinhos para dar para aquele que invadiu. Então Jesus, quando Jesus usa a figura do publicano e do fariseu, ele mostra de um lado o cara que é admirado, mas é falso, e do outro lado ele olha o cara que é o pecador, perdido, mas é um arrependido. Ele é odiado por todos, mas o coração dele é arrependido. Então Jesus usa essas duas figuras. Olha só, o fariseu, que é o mestre da lei, estava de pé, orando consigo desta maneira. Veja bem, ele orava com ele mesmo. Não está nem falando que ele ora para Deus. Ô Patrícia, como eu fico feliz em ler isso, viu? Puxa vida, sou grato a Deus, muito obrigado. A minha alegria é ler isso, é saber isso, cara. Puxa vida. Mas vamos continuar aqui. O fariseu, ele orava consigo mesmo. Ele não orava nem para Deus, ele falava com ele, dizendo assim: ó Deus, graças te dou, ou seja, te agradeço, porque eu não sou como os demais homens. É um otário esse cara, ele é um ridículo. Senhor, obrigado, porque eu não sou porcaria como eles. Isso que ele está falando. Eles são roubadores, eles são injustos, eles são adúlteros. Nem ainda como esse publicano, mas esse fariseu é um ridículo. Aí ele começou a dizer as coisas que ele fazia. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo que possuo. Então ele quis chegar diante de Deus e falar: olha Deus, obrigado por eu ser fera do jeito que eu sou. E eu sou fera porque eu faço tudo que você manda. A minha atitude é correta. Essa é a oração de um. Agora olha a oração do publicano. O publicano, porém, estando de pé, olha aqui, de longe. O que é esse de longe? Humildade. O fariseu já estava orando lá na frente. Ele orava consigo mesmo, ele orava alto. O publicano foi lá no cantinho. Sinal de arrependimento, sinal de vergonha. E olha, a Bíblia diz que ele nem queria levantar os olhos aos céus. Mas ele batia no peito dizendo assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Olha o que Jesus diz. Digo-vos que esse que ele está falando, o publicano, esse desceu justificado para sua casa, mas não o fariseu. Porque qualquer um que a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas qualquer um que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, o que Jesus está mostrando aqui? Ele está ensinando o caráter de Deus. O caráter de Deus não se entristece quando você chega para ele e ele chega reconhecendo o pecado que tem. Olha o que eu vou te falar. Deus não se entristece quando você confessa um pecado a ele. O que entristece a Deus é quando você justifica e não reconhece o seu pecado. É aí que você entristece a Deus. Quando você peca e você chega diante de Deus e confessa arrependido, isso alegra a Deus. Então você pensar: que vergonha chegar diante de Deus porque eu pequei. Meu querido, se você não chegar, é isso que entristece o coração de Deus. É isso que deixa o coração de Deus chateado. Não você chegar e confessar o que houve. Eu quero explicar uma coisa para vocês que eu quero que você preste atenção aqui. Olha só, eu vou fazer o desenho. Tá? Eu vou fazer um desenho. Então este aqui sou eu. Tá? Cabelinho arrepiadinho, carinha de feliz, porque conheço Jesus, tenho a vida eterna. Esse aqui é o meu físico, tá? Esse aqui é o meu físico porque eu malho muito, ok? Esse aqui sou eu. Eu não treinei muito o antebraço. Deixa eu só arrumar aqui o antebraço. Esse aqui sou eu. Aí, o que acontece? Também não treino perna. Pulei o dia de perna, tá bom? Pronto, arrumei. Tô com uma bota aqui da Xuxa. Que coisa ridícula. Quando Jesus Cristo, ele vem para me salvar, a Bíblia diz que no momento em que ele morre pelos meus pecados, tá muito grande. Aqui, tá melhor. Em Hebreus capítulo 10, diz que quando ele morre pelos meus pecados, esse ser aqui, que sou eu, quando Jesus morre por mim, ele pega os meus pecados cometidos. Então eu vou escrever aqui, ó. Pecados cometidos, passado. Ele vai pegar o que eu estou fazendo agora, que são os pecados recentes, e tem os pecados futuros. Quando Jesus, presta atenção aqui,
Quando Jesus morre por você e com você na cruz, o sangue de Jesus, ele te purifica dos pecados cometidos, do passado, os pecados do presente que você está cometendo agora e você cometeu hoje, está cometendo hoje, e ele sabe tudo o que ainda vai acontecer. Jesus, ele não morre pelo... Porque tem gente que entende isso. Olha, Jesus morreu, apagou daqui para cá. O futuro ainda não. Não, gente. Ele pega todo o pecado, e de uma vez só ele morre por você. Isso está no livro de Hebreus capítulo 10. Olha só o que fala aqui, legal. Vamos abrir aqui. A lei de Moisés, a lei, o Velho Testamento, constitui uma sombra, um vislumbre das coisas boas que hão de vir. Ele está falando aqui da lei de Moisés, que é a lei de Levi, com a lei de Jesus, que é a de Melquisedeque, tá? Vamos lá. O capítulo 7 de Hebreus fala muito sobre isso. Aí ele fala, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos. Ele está falando aqui da Páscoa, tá? Da Páscoa e dos sacrifícios voluntários. Os sacrifícios voluntários, eles eram feitos anualmente. Então tinha o sacrifício da Páscoa, tinha as ofertas voluntárias, tinha o bode Azazel. Eu não vou falar disso agora, mas eram sacrifícios feitos anualmente. Mas eles não podiam purificar inteiramente os que vinham adorar. Por quê? Porque o sacrifício na época da Páscoa de Moisés, ele era para resolver o que aconteceu, mas ele não resolvia futuramente. Por quê? Porque se ele resolvesse futuramente, não precisaria fazer de novo. Então, presta atenção que isso aqui é muito, muito importante para você gravar isso na sua mente. O sacrifício na época da velha aliança, eles resolviam o problema atual e passado, mas não o futuro. A prova de que ele não resolvia o futuro é porque era necessário no outro ano ter outro sacrifício. Então, se era necessário sacrifícios anuais, significa que aquele sacrifício não resolvia de uma vez por todas. Agora, o argumento que o autor de Hebreus está trazendo é que é exatamente esse, ó, no verso 2. Se os sacrifícios tivessem esse poder, não precisariam existir constantemente, pois os adores teriam sido purificados de uma vez por todas. Achei. Verso 10. Pois a vontade de Deus é que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas. Então Jesus Cristo, ele morre e ressuscita pelos seus pecados uma vez por todas. Gente, não dá para aumentar mais a letra. Sinto muito, vocês vão ter que ou girar o celular ou sinto muito. Já está no máximo aqui do Zoom. A vontade de Deus é que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas. Então isso significa que quando Jesus Cristo morre por mim e por você, ele morre pelo passado, presente e o futuro. Agora, eu vou fazer uma loucura com vocês aqui. Para vocês entenderem. Olha que louco. Não vou fazer desenho. Vou fazer só no ao vivo, senão vou perder muito tempo. Dani, chegou um dia na minha vida em que eu conheci ele, tá? E foi um dia muito abençoado e feliz na minha vida. Conheci a Elinéia e amei a Elinéia. E ela me amou. E eu orei e senti paz e entendi que seria inteligente eu construir uma vida junto com a Elinéia. Entendi que era da vontade de Deus, entendi que, enfim. Aí, naquele dia, a gente marcou nosso casamento e nos casamos. Menos de 6 meses. Uma loucura. Mas amém. Agora pensa comigo. O meu casamento com a Elinéia, com a Eli, foi uma união entre nós dois que o nosso desejo é que seja até que a morte separe, né? Quando Jesus Cristo, ele se une ao nosso velho homem, ele casa com o nosso velho homem e morre com o nosso velho homem. Isso é a morte de Cristo. E 3 dias depois, essa união não é desfeita pela morte. O corpo do pecado é desfeito na morte. Os pecados são perdoados na morte. O sangue de Jesus ali, ele nos purifica de toda a iniquidade. Só que quando Jesus ele ressuscita, esse casamento com o nosso velho homem, ele continua, só que agora é o casamento de Jesus com a nova criatura. Então, o velho homem, ele morre com Cristo e o novo homem ressuscita com Cristo. Quando Jesus, presta atenção, quando Jesus ele ressuscita com esse homem, ou até um pouco antes, quando ele morre com esse homem, ou um pouquinho antes, quando o Espírito Santo escolhe você e te convence e se revela e você crê, Cristo não te escolheu só sabendo do seu passado. Porque eu casei com Eli só sabendo do passado dela.
Eu casei com a Eli conhecendo ela do dia em que eu a conheci e antes. Ela se casou comigo conhecendo do dia do nosso casamento e antes. Mas Deus não. Quando ele casa com você, e esse casar é simbólico, tá? Quando ele morre com você, quando você é batizado no Espírito Santo nele, ou seja, quando você é tornado um com ele, não foi só pelo que você fez antigamente e estava fazendo. Não. Jesus, ele morre com você, ele escolhe você, ele se revela para você, ele passa a habitar em você, sabendo o que você fez, faz e até o que faria. Por que eu estou dando esse exemplo da Eli? Porque imagina que Deus chegasse para mim e falasse assim, olha, você vai casar com Eli? Sim. Mas olha, Dani, ela vai te trair 117 vezes. 117 vezes. Só uma perguntinha rápida. Pessoal do Face, tá aparecendo a imagem para vocês? Digam para mim, por favor. Só para eu continuar aqui. Eu com certeza não casaria com ela. Não casaria com ela. Se Deus falasse que ela iria me trair uma vez só, ou eu ia trair ela uma vez só, eu não casaria com ela. Mas Deus, quando ele me escolhe e ele escolhe você, e ele morre conosco, e nós não rejeitamos, e nós cremos, e nós descansamos, e nós passamos a fazer parte da família de Deus, ele sabia todos os pecados e todas as traições que você cometeria. Então, quando Deus te chama, não é para te rejeitar no momento do pecado, porque ele já sabia que você cometeria esse pecado. Então, a questão aqui, cara, não é que o seu pecado surpreende Deus, porque a onisciência dele o torna incapaz de ser surpreendido. Não tem como surpreender Deus. Você não tem como decepcionar Deus, você não tem como surpreender Deus. Não tem como, porque ele já tem de antemão o conhecimento prévio, isso chama-se presciência, de tudo que aconteceria. E mesmo as coisas que você viria a fazer não impediram Deus de chamar você para habitar na família dele, para fazer parte da família dele e em nome de Jesus habitar na glória. Eu acho isso incrível. Então quando você chega e peca, e você comete algum pecado, e você faz alguma besteira, olha, se tiver ruim demais, gente, vocês podem duas coisas. Ou vocês podem ver no YouTube depois, porque acabando isso aqui eu já posto no YouTube, tá? E tem o Instagram. Mas eu acho melhor você ver depois no YouTube, porque daí vai ter os desenhos, vai ter a Bíblia, etc, tá bom? Eu edito e posto lá. Mas vamos lá que tá terminando já, é rapidinho. Tá, o Facebook que está com problema. Tá? Tem muita. Sexta-feira, essa hora, provavelmente tem muitas pessoas fazendo ao vivo. O sistema deles está. Deve estar bem. Qual é a palavra? Sobrecarregado. Então, o fato de Jesus ele morrer por todos os pecados mostra que ele já sabia todos que nós viríamos a cometer. Então, Deus ele não está triste. Lógico, o pecado entristece a Deus, sim. O pecado é sujo, sim. O pecado é feio, sim. Eu não estou falando isso no sentido que você pense, então já que Deus sabe, então vou pecar à vontade. Não. O texto de Romanos 6 diz exatamente o contrário. Olha aqui. Romanos capítulo 6 diz assim. O que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde em nossa vida? Não faz o menor sentido. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como, pois, viveremos nele? Então ele está falando, como vai permanecer no pecado se você nasceu de novo? Não, o pecado ele não é uma opção, o pecado ele é um tropeço. Tá? O pecado na vida do que crê é um tropeço. Então nesse sentido, Deus ele não está preparado para te rejeitar quando você peca. Não, ele está preparado para te perdoar quando você confessa. Onde que eu quero chegar? O que eu quero mostrar para vocês? Que no momento que você peca, no momento em que você erra, no momento em que você cai, Deus ele já sabia que isso ia acontecer. Porque quando ele te chamou, quando ele te escolheu, quando ele morreu por você, quando ele te convenceu, quando ele se revelou, nesse momento ele já sabia tudo que você ia fazer, inclusive o pecado que você está cometendo, inclusive o peso que você está na consciência agora porque você cometeu alguma coisa errada. Ele já sabia. Não era algo... Não é algo que o pega de surpresa, como se... Porque o pensamento que algumas pessoas têm é o seguinte: você vai lá e peca, aí Deus no céu olha e fala assim, ai, não acredito, por que você fez isso? Ai, como que eu pude morrer por essa pessoa? Olha aí o que ela fez, estou decepcionado. Não existe essa figura,
Não existe essa cena. Porque quando ele escolhe, chama e morre por nós, né, por nosso pecado, ele já sabia que esse pecado seria cometido. Então qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação? A nossa reação é a desse publicano. O publicano chegou diante de Deus. Ele chegou e falou: Senhor, errei, pequei, tem misericórdia. Então a confissão de pecados, a confissão traz para você o renovo. A confissão não é para trazer perdão, porque Cristo já morreu por todos os pecados, já foi perdoado todos os pecados, já foram perdoados. Então, na verdade, a confissão é para que você tome posse do que já é seu. Então eu vou tentar explicar a cena. Você está sujo de pecados, você está sujo, você está com problemas, você está preso em vícios, enfim, você fez uma coisa muito feia. Aí qual é o pensamento do religioso? Eu fiz uma coisa muito feia, sou indigno de chegar diante de Deus. Qual que é o pensamento do filho? Fiz uma coisa muito feia, preciso do colo do pai. É o oposto uma coisa da outra. Só um segundo, muito rápido. Quando você comete algo errado, o diabo ele vai chegar com uma acusação na sua vida. E a acusação, ela é diferente do arrependimento que Deus traz. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque isso aqui é bem profundo. Olha só esse texto de 2 Coríntios capítulo 7. Eu não faço mais lives sexta e sábado, gente. Provavelmente não dá, fica sobrecarregado o Instagram, o Facebook. Mas vamos lá, que eu quero mostrar para vocês. 2 Coríntios 7, aqui. Paulo, só para vocês aprenderem mais uma. Paulo ele escreve a primeira carta aos Coríntios, que na verdade ela é a segunda. Eu já falei isso em outro ao vivo, mas fica só aqui uma dica. Paulo escreve 4 cartas para as igrejas de Corinto, para a igreja de Corinto. A primeira é perdida, a segunda carta se torna a primeira carta aos Coríntios da nossa Bíblia. A terceira é perdida e a quarta carta se torna a segunda carta aos Coríntios da nossa Bíblia, tá? Só uma curiosidade bíblica. Quando Paulo escreve a primeira e a segunda carta, elas são cartas principalmente a segunda, que é a nossa primeira carta aos Coríntios, ela é uma carta de puxão de orelha. A carta que a gente conhece como primeira aos Coríntios é uma carta de puxão de orelha. Então aquilo deixou o povo muito triste, muito triste. E aí Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios, que ele fala isso aqui, ó. Ainda que eu vos contristei, aqui é uma tristeza de coração, com a minha carta, não me arrependo. Embora já tivesse me arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco tempo. Então ele ficou um pouco triste, porque elas ficaram tristes, mas depois ele parou para pensar e falou: não, eu não estou tão triste. Por quê? Olha aqui. Porque vocês não foram contristados, simplesmente ficaram tristes. Não, mas porque vocês ficaram tristes para arrependimento. Olha que interessante. Porque vocês foram contristados, ou seja, entristecidos segundo Deus. De maneira que por nós não padeceste coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, traz o arrependimento para a salvação. Mas a tristeza do mundo traz a morte. Então o que é interessante é o seguinte: quando você peca, você vai ficar triste. Beleza. Só que tem uma tristeza que Deus traz e tem uma tristeza que o diabo traz. A tristeza do diabo, ela traz peso, condenação, medo. Não vou a Deus porque sou sujo. Isso é do diabo. Não vou até Deus porque ele vai me matar. Isso é do diabo. Não vou a Deus porque eu não mereço. Isso é do diabo. Não vou a Deus porque não tem mais jeito pra mim. Isso é do diabo. Não vou a Deus porque eu já fui e Deus deve estar cansado de mim. Isso é do diabo. Eu não vou até Deus porque eu não acredito que tem jeito de eu mudar. Isso é do diabo. Agora, quando você peca e fica triste, você fala: preciso do Senhor, preciso ser lavado, preciso ser liberto, não quero mais errar, não gosto de errar, não quero viver no pecado, não quero viver no erro, eu quero acertar, eu quero andar com Deus, eu não aguento mais cair, eu não aguento mais tropeçar, não é assim que eu quero viver, não é isso que eu quero para minha vida. Essa tristeza traz arrependimento para a salvação. Esse coração contristado, esse segundo caso, é exatamente o caso do publicano. O publicano, ele fica entristecido porque ele não quer ser, ele não quer fazer, ele não quer viver as coisas que ele está sendo, vivendo e fazendo. Ele não quer.
Então ele chega diante de Deus não para esconder, mas para expor. Fala, Senhor, olha, eu sou viciado em cigarro. Senhor, eu sou viciado em bebida. Senhor, eu sou viciado em pornografia. Senhor, eu sou viciado em adultério. Senhor, eu sou viciado em fofoca. Eu sou viciado em briga. Eu sou viciado em falar grosseiramente com as pessoas. Eu sou viciado em reclamar. Eu sou viciado em andar ansioso e preocupado. Eu sou desesperado por dinheiro. Eu sou desesperado por aceitação. Eu sou desesperado por elogios. Eu sou desesperado por sexo. Eu sou desesperado por comer, como compulsivamente. Eu sou desesperado por, sei lá, qual que seja o seu pecado. Sabe que a pessoa pode chegar para Deus e falar: Senhor, eu tenho problemas com pedofilia. Senhor, eu tenho problemas com homossexualismo. Senhor, eu tenho problemas com imoralidade. Senhor, eu tenho problema em ver filme pornográfico de animais. Senhor, eu tenho vontade de matar alguém. Senhor, eu não consigo ser simpático. Sei lá. Eu sou covarde. Você sabia que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus? Tá no livro de Apocalipse. Deus ele tem horror de covardes. Covardes, aqueles que fogem da responsabilidade, aqueles que fogem de Deus, aqueles que fogem, eles preferem fugir. Deus não te chamou para ser covarde. Então a questão é, preste atenção, o seu pecado em si, não é isso que te afasta de Deus. O que te afasta de Deus é você não chegar até Ele para confessar e buscar a presença para que esse pecado não te prenda. É isso que entristece Deus. Não é o pecado em si. O que mais entristece Deus é você reagir depois do pecado como ímpio. A reação pós-pecado é muito pior. Ela diz muito mais do que o pecado em si. Eu vou mostrar isso para vocês porque eu explico muito mal, mas eu quero tentar explicar isso aqui. Está aqui no livro de Efésios 4. Olha só o que diz a carta de Efésios capítulo 4. Lá no finalzinho. Efésios capítulo 4, verso 30 diz assim: não entristeçais o Espírito. Então o Espírito Santo ele fica triste. Mas quando? Quando que ele fica triste? Se você ler todo o capítulo 4 de Efésios, ele não está falando sobre cometer pecados. Ele está falando sobre andar no pecado. Ele não está falando do ato, ele está falando de uma postura constante. Então, se eu, por exemplo, chego agora e eu tô com uma coceira porque um pernilongo acabou de me picar. Espero que não seja da dengue. Então se eu pego e eu brigo com a Elinéia, briguei com a Elinéia, fui grosso com ela, ela foi grossa comigo, falamos o que não deveríamos. Naturalmente, logo depois que a gente discute, me vem aquele peso que eu falo: Senhor, eu não queria ter feito isso, Pai. Eu não chamei, a Elinéia não veio pra minha vida pra ser minha esposa pra eu tratá-la mal. Não é assim. Então, isso não entristece a Deus. Por que não entristece a Deus? Porque logo houve arrependimento. E havendo arrependimento, há renovo. Então, não houve um entristecimento do Espírito. Mas, se eu começo a tratar a Elinéia mal, e isso se torna uma prática recorrente, eu brigo com ela, no outro dia eu sou grosso com ela, aí trato ela mal, igual um cavalo. Eu naturalmente trato ela igual cavalo, xingando, enfim, relacionamento bem agressivo. Aí eu entristeço o Espírito. Porque não é diferente do ato, é uma postura, é um estilo de vida pecaminoso. Então o capítulo 4 de Efésios inteiro ele está batendo nisso. Ele fala: olha, você nasceu de novo para andar como Jesus. Ele fala sobre andar. Ele fala no verso 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Ele está falando de uma postura, ele está falando de uma caminhada, ele está falando de um estilo de vida. Sejam humildes, mansos, tenham longanimidade, suportando-vos uns aos outros, suportando, misericórdia. E aí ele vai falar muito, depois no verso 27, quando vocês irarem, não pequem, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixa passar muito tempo para resolver, senão dá raiz de amargura. Deixem a mentira, falem a verdade, se revistam do novo homem, se renovem no espírito, sejam despojados do velho homem. Tudo isso aqui é uma prática, ele não está falando de um ato, ele está falando de um estilo de vida. E aí ele termina dizendo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, não entristeçam. Sabe então quando que você entristece o Espírito Santo de Deus? Quando você peca e não chega a Deus para ser renovado. Você entendeu? Então eu fiz todo esse caminho de hermenêutica e exegese para chegar nessa afirmação. O que entristece a Deus não é o pecado em si. Sim, o pecado entristece. Sim, o pecado é horrível. Sim, as consequências são horrorosas. Sim. Mas pior do que isso, algo que é pior, que entristece o Espírito, é você não andar como um filho. Se eu disser que o filho não peca, eu erro, porque é exatamente o contrário que 1 João 1 fala. Eu já falei isso várias vezes. 1 João 1,8, né? 1 João 1,8.
Se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo, enganamos-nos a nós mesmos. Então nós temos pecado. Então se eu pegar o ímpio e o santo, qual a diferença entre os dois? Se os dois pecam. Qual a diferença se os dois pecam? A diferença é que o ímpio não se arrepende. Ele não se entristece. Pode até vir um remorsinho, mas ele faz de novo. Já o santo, quando ele peca, vem um arrependimento, vem a confissão a Deus, vem um desejo de mudança. Agora, se o santo não vier a se arrepender, se ele começar a aceitar o erro, e ele começar a achar normal, e ele não se incomodar mais, aí ele entristece a Deus. Então, se você pecar, você não vai entristecer a Deus no pecado mais do que se você pensar, sou muito injusto para chegar diante dele e orar. Aí você está entristecendo, porque aí você não está agindo como filho. O filho se arrepende e confessa, o filho busca o colo do pai. O filho não foge do colo do pai, quem foge do colo do pai é o religioso. Então se o filho age como religioso, aí sim ele entristece o pai. Então qual é a sua postura pós-pecado? A sua postura pós-pecado é correr pro canto secreto, ajoelhar e confessar a Deus o que aconteceu. Antes de pecar, confesse a ele a tentação, é muito melhor. Quantas vezes eu chego diante de Deus e falo, Senhor, estou com pensamentos muito impuros, Pai. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou com muito ódio. Esses dias me fizeram muito mal. Me fizeram um mal muito grande para mim. Aí antes de eu tomar uma atitude errada, antes de eu brigar e xingar e gritar, porque quando eu fico bravo é muito feio, eu não gosto. E aí eu chamei um amigo meu e contei para ele, cara, aconteceu isso, estou precisando de oração. Confessei. Na hora ele conversou comigo, toda a minha ira foi embora. Se eu pensar que eu tava com a ira e eu falar, eu tô irado, tô muito bravo, tô pecando demais, não vou diante de Deus porque eu não sou digno. Primeiro que ninguém é digno, né? Nós nos tornamos dignos porque o Espírito Santo habita em nós, por isso que nós temos acesso. Mas não é porque nós somos, não, é porque o Espírito Santo habita em nós. Mas se eu pensasse, estou muito sujo para falar com Deus, aí eu entristeceria ele. Porque aí eu estaria agindo como um religioso. Então o que eu quero ensinar hoje para vocês é que no momento do pecado, no momento em que acontecer algum pecado, no momento em que o coração de vocês tropeçar e vocês fizerem algo que vocês não queriam, corra pro colo do Pai. Corre pro colo do Pai. Corre, porque lá é o lugar onde você será renovado, onde você será lavado pelo sangue, onde você será levantado da sua tristeza, onde você será fortalecido pela presença do Espírito, onde você receberá no lugar de choro, você receberá o sorriso de alegria. O Senhor, Ele te quer muito bem. Esse pecado que você está vivendo, Ele já sabia. E Ele já tem uma saída para você. Ele te perdoa, Ele pode vir a ser misericordioso de corrigir as consequências, mas com certeza, na cruz, você pode agora ser perdoado e nenhuma condenação mais existir na tua vida. Vamos orar por isso bem rapidinho? Você vai confessar a Deus agora, junto comigo, o seu pecado, a sua dificuldade. Eu não sei qual é. Pode ser qualquer uma dessas que eu falei, pode ser outra. Você vai confessar agora. E o Senhor Jesus vai te curar e te perdoar. A partir de agora, o perdão é automático. E a cura é um processo. Então você será hoje automaticamente perdoado, porque você, na verdade, você só vai tomar posse do perdão que você já teve lá na cruz. Você só vai confessar e pegar para você o que já é seu. E o processo de cura e de libertação vai começar agora, eu creio nisso. Quanto mais você se enche do Espírito, mais você abandona aquilo que te prendia, sabe? Imagina um copo cheio de líquido sujo, um copo de água suja. É o seu coração cheio de desejos e maldade. Aí você pega uma água pura e você derrama nesse copo. É Jesus entrando. Aquele copo vai transbordando e a sujeira vai saindo. E quanto mais água entra, mais aquele copo fica puro. É assim que funciona. Esse é o processo de libertação da parte do Senhor. Senhor, meu Deus, quero te reconhecer como nosso tesouro. Quero te reconhecer como nosso Senhor e Salvador, o amado das nossas almas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Queremos ser como o publicano, Pai. O publicano que ele chega diante do Senhor e bate no peito e fala, Senhor, errei, mas eu não queria errar. Senhor, pequei, mas eu não queria pecar. Tem misericórdia de mim. E naquele momento, Pai, eu sei que o Senhor me abraça, o Senhor derrama o teu sangue, me lava, me purifica, me perdoa. E eu sou levantado e a tristeza que me consumia é tomada por um sentimento de gratidão, porque o seu amor é infinito, a sua misericórdia é maravilhosa, meu Deus. Muito obrigado.
Agora, Pai, eu sei que tem pessoas aqui vivendo uma prisão e estão confessando. Tem gente confessando para você agora, meu Deus. Tem gente confessando vícios. Tem gente confessando agora problemas sexuais. Tem gente confessando agora problemas de timidez, problemas de ansiedade. Tem gente aqui confessando a raiva, a incredulidade, que é um dos piores pecados. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a incredulidade, é o pior pecado. Duvidar que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Duvidar que o Senhor cuida como o Senhor disse que cuida, Pai. Duvidar que o Senhor sustenta como disse que sustenta. Meu Deus, nos perdoe disso. Tem misericórdia disso. Nos transforme. Queremos ser os filhos que dormem e descansam no seu braço, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. É isso, gente amada. É isso, é isso, é isso. É isso. Eu tive uma semana meio chata, eu com Deus, pedi perdão. Hoje eu chorei bastante. Deus usou alguns amigos para falar comigo. Eu tenho muito... Tô confessando aqui um pecado para vocês, viu? Tô confessando. Tem mais 1 minuto e meio, vou aproveitar. Às vezes eu fico me sentindo muito inseguro por ter abandonado trabalho, né, vida profissional, aí ali também, pra gente só cuidar da igreja. Porque infelizmente os crentes são muito ingratos, sabe? É muita gente que só suga o que a gente pode oferecer e muitos pouquinhos os que cuidam, assim, né? Os que se preocupam em cuidar. Eu não tô fazendo isso pra chorar pra ninguém, não. Só tô confessando um pecado. Então, às vezes eu falo, Senhor, será que eu devia ter cuidado mais de mim, né? Mais do meu futuro, da minha aposentadoria, eu e Elinéia, e devia ter investido mais e trabalhado, e diminuir um pouco o ministério, e voltar a trabalhar. É um horror esse pensamento. Mas aí eu confesso a Deus. Aí vem o Senhor e fala, mas Dani, eu tô te cuidando até hoje. Tá dando certo até hoje. Não tá te faltando nada até hoje. E aí eu falo, Senhor, me perdoa. O Senhor tem razão. O Senhor cuida. Senhor, olha, eu chego a Deus com o meu problema, eu chego a Deus com a minha incredulidade, eu chego a Deus com a minha murmuração, e eu saio dali, não de Deus, né, porque eu tô nele, mas eu saio daquele momento transformado, pelo carinho, pela misericórdia. E acabou do pessoal do Instagram. Beijo, gente. E eu saio de lá transformado. Então, se você tá com alguma dificuldade, se você tá com alguma dor, se você tá com alguma raiva, se você tá com algum problema, se você está com algum vício, se você está preso em alguma coisa, chega diante de Deus e conta para Ele. Nunca mais, em nome de Jesus, você vai cair nessa falácia maldita do diabo que diz para você, olha, você é muito sujo para chegar diante de Deus. O sangue de Jesus te torna herdeiro. Está em Romanos capítulo 8, você hoje é herdeiro, você pode ir até o colo do Pai e confessa a sua dificuldade. Hoje eu cheguei diante dele e confessei, Pai, estou incrédulo. Pai, comecei a ter uns medos muito idiotas. Quero que o Senhor tenha misericórdia, me perdoe por isso, meu Deus. E vem o renovo, e vem a palavra de Deus. Estou cuidando, não vai faltar nada, vai dar certo, não se preocupe. E aí você respira e você sai renovado. Esse é o nosso Senhor. Amo vocês. Se ficou alguma dúvida, se eu puder te ajudar, manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br. Meu e-mail fica sempre aqui embaixo, vocês podem ver. Manda um e-mail para mim, contando a sua pergunta, né? Fazendo a sua pergunta, seu comentário da Bíblia, que eu amo. Não vou responder sobre relacionamentos. Não vou, tá? Não vou. Sinto muito. Não é porque eu sou mal, mas é porque não é um problema meu. Eu não tenho o direito de falar pra você continue ou pare. Termina ou... Não, eu não posso falar isso. Não é uma responsabilidade minha, tá? Tem pessoas que confundem. Tem pessoas que elas querem que eu tome a decisão por elas. Eu não posso fazer isso. Nenhum pastor pode fazer isso. O pastor não tem que tomar decisão pelas ovelhas. A não ser casos extremos, quando a mulher apanha do marido, aí eu falo, larga. A não ser casos extremos, quando o cara tá namorando uma menina que é do diabo e quer levar ele pra comer cadáver, aí eu falo, larga. Mas eu não falo pra ninguém largar, continuar, porque isso é uma decisão sua. Quem vai dormir e acordar com a pessoa é você, não sou eu. Então você tem que orar e meditar e pensar o que é melhor pra você, porque quem vai colher as consequências é você, entendeu? Então esse tipo de e-mail eu não respondo, só me dá problemas. Agora, qualquer outra dúvida, pergunta, comentário bíblico, eu tô junto, amo, tô junto, beleza? E as crônicas, se você quiser receber, a última ficou muito legal, sobre morte, falar com os mortos, a nossa mente no céu. Manda um e-mail pra mim, eu mando pra você. E se você quiser ser um dos que abençoa essa obra, dos que cuidam para que essa obra não pare, você pode... lá no finalzinho das crônicas tem os dados, se você quiser, claro, se o Senhor tocar o teu coração. E essa obra não vai parar, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês, beijos. Segunda-feira, 22 horas. Eu vou tentar domingo às 22 horas. Se der, eu faço domingo às 22 horas, tá?
Se não, se for eu aviso antes. Mas segunda-feira, 22 horas, tá marcado. Amo vocês, gente.